temos mais uma aula de física, Introdução a Vetores. Vem comigo! Lembrando que vetor é um segmento de reta orientado que representa uma grandeza vetorial. Então o vetor é essa setinha aqui vermelha, tá vendo? Destacada aqui no quadrado azul. Ela possui três características: módulo, direção e sentido. O módulo é o valor, é o tamanho do vetor. Nesse caso aqui, ó, esse vetor tem 8 quadradinhos. Então ele possui módulo 8 unidades. A direção é o pontilhado, nesse caso horizontal, e o sentido para a direita. Tudo bem? Os vetores podem possuir módulos iguais, como nesses casos aqui, esses três exemplos, com 8 unidades cada um, ou módulos diferentes, 5, 6, 4 unidades, certo? Além do módulo, a direção pode diferenciar. Pode ter uma direção horizontal, como esses dois vetores verdes. Eles podem ter direções verticais, como esses dois laranjas, ou outra direção qualquer, que é chamada direção inclinada. Essas direções podem ter dois sentidos cada uma. Então, por exemplo, aqueles dois vetores verdes ali, de cima, direções horizontais, pode ser que uma tenha sentido para a direita e outro tenha sentido para a esquerda. As direções verticais podem ter sentido para cima ou para baixo. E as direções inclinadas também. Nesse caso aqui, desse vetor azul, ele tem sentido para baixo e para a esquerda. Esse vermelho, ao mesmo tempo, está para cima e para a direita. Então, além do módulo direção e sentido, temos que eles podem ser idênticos, opostos, perpendiculares ou paralelos. Como o próprio nome diz, vetores idênticos são aqueles vetores que são iguais. Lembrando que vetores possuem três características, no caso, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Isso é um vetor idêntico. Se uma dessas três características não for igual de um ou de outro, então eles não serão idênticos. Vetores opostos apresentam o mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. Olha, não confunda vetores opostos com vetores apenas com sentidos opostos. Vetores opostos, além do sentido ser oposto, eles possuem o mesmo módulo, o mesmo tamanho. Tá certo? Por exemplo, olha, aqueles dois vetores rosas ali, que são paralelos, que possuem a mesma direção, eles não são opostos, porque eles têm tamanhos diferentes, eles têm módulos diferentes, tá certo? Então tá aqui, já falei também dos vetores paralelos, né? Aproveitei o gancho. E, por último, vetores perpendiculares, como o próprio nome diz, são vetores que formam 90 graus entre si, como esses dois aí, tá certo? Soma vetorial com vetores paralelos ou perpendiculares. Esse aqui é o símbolo de vetores paralelos, está aqui. Esse aqui é o símbolo de vetores perpendiculares, está aqui. Tá certo? Temos três casos. O primeiro caso é que apresenta a mesma direção e o mesmo sentido, como nesse aqui, ó. Tem duas forças puxando esse bloquinho, horizontais e para a direita. Pergunto, quanto é a força resultante que atua nesse bloquinho? Quatro mais 3, não é isso? Portanto, a força resultante dará 7 newtons. Segundo caso, mesma direção, porém sentidos opostos. Como nessa figura aqui, ó. Bom, se tem sentidos opostos, imagine, alguém está puxando essa caixa para a direita e alguém está puxando essa caixa para a esquerda, outra pessoa. Para onde que essa caixa vai? Para a direita. Com que vantagem? 1 newton. Você diminuiu, não é isso? Portanto, a força resultante nesse caso será 4 menos 3.
A força resultante, portanto, será igual a 1 newton. O terceiro e último caso, que são esses 3 casos mais simples, é o caso em que os vetores têm direção perpendicular. Por exemplo, esse caso aqui, essa figura, 2 pessoas puxam esse bloco. Uma com 4 newtons, outra com 3 newtons, perpendiculares entre si. Pergunto, para onde que esse bloco vai? Essa diagonal, não é? Com que força resultante? Com que valor? Como que eu posso fazer para encontrar isso? Então, o que nós faremos agora? Eu posso destacar este quadrado aqui, este triângulo aqui, aliás. Este triângulo aqui, certo? Já fiz aqui, ó. Eu destaquei esse triângulo verde. Eu redesenhei ele aqui. Tá vendo que é teorema de Pitágoras? É só fazer teorema de Pitágoras agora que a gente acaba de resolver essa questão. Eu já até fiz aqui, ó, para ganhar um tempo, olha só. Tá feito aqui. Vou subir ali esse quadrado. Pronto. Então, só lembrando, o primeiro caso é a soma. O segundo, subtração. E o terceiro agora, como é? Pitágoras. Pronto, fazendo Pitágoras, você vai ter FR ao quadrado igual a 3 quadrado mais 4 ao quadrado. Isso vai dar 9 mais 16, que é 25, tirando a raiz quadrada, 5. Pronto. Finalizamos os 3 casos de soma vetorial. Até a próxima aula. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal!